Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. A todos que estão na live também, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor possa também falar ao seu coração. Se você não tem ainda uma igreja, venha nos visitar aqui na Rua Pio 11, número 21, na Lapa. Todos estão bem-vindos nessa noite. Irmãos, nós vamos começar o nosso culto, continuar, porque na verdade o culto nós prestamos todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, mas aqui nós vamos prestar um culto em conjunto como igreja. Eu peço aos irmãos que fiquem em pé e nós vamos ler na palavra de Deus o Salmo 150. Nós vamos ler inteiro. A palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos? Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louva o Senhor. Aleluia. E mais uma passagem, Abacuque 3, 17 e 18. Enquanto isso, o grupo de louvor pode se posicionando. Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Ontem, nós tivemos aqui um culto das mulheres abençoado. E eu pude dar um pouquinho do meu testemunho do que Deus tem feito até aqui. E nós lemos exatamente essa passagem. E eu queria dizer para você, hoje eu não sei como você entrou aqui, ou como você está em casa. Mas eu sei como você pode sair. De uma forma diferente, crendo nesse Deus que tudo faz, que olha para nós, nos enxerga. Eu até falei essa semana que Deus não é míope. A gente às vezes às vezes a gente se comporta como Deus, com Deus como se ele fosse míope, né? Nós somos, mas ele não. Ele enxerga tudo, ele vê tudo que está no nosso coração. E esses salmos diz para nós louvarmos a ele, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Quem já passou pela beira da morte sabe mais ainda como é importante acordar todos os dias. E muitas vezes a gente não agradece ao Senhor por estarmos vivos. Mas que essa passagem, que o seu coração hoje, mesmo apertado, mesmo com algum problema, que vocês possam lembrar de Abacuque 3, que ainda que tudo esteja de uma forma desmoronando, todavia eu me alegrarei no Senhor. E o Senhor pode nos dar alegria, porque essa alegria vem dEle. Essa alegria não vem de nós. Essa alegria vem dEle. Ontem eu falei também sobre a dor. Dor não é uma ausência de... Exatamente. Assim, dor para mim não é estarmos com angústia. Dor não é a gente achar que nada está acontecendo, não é isso. Mas dor é dor e dói.
E quando dói, o Senhor vê, o Senhor sabe. Então nós vamos louvar o Senhor mesmo assim. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Nós vamos orar neste momento. Senhor, quero colocar diante de Ti, ó Pai, a nossa vida, a vida de cada um que está aqui, que está em casa, muitas vezes não pôde vir porque está com algum problema, mas nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo o que é e faz parte de nós, todo o nosso ser, porque o nosso ser está aqui para Te louvar. O nosso ser está aqui para dizer que o Senhor é grande, para dizer que o Senhor pode todas as coisas. Nós Te agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui louvando o Teu nome. Nós Te agradecemos pelo ar que respiramos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós vamos fazer isso neste momento, ó Pai. Que as pessoas saiam daqui hoje, Senhor, que a começar em mim, possamos sair daqui transformados, possamos sair daqui libertos, possamos sair daqui felizes, porque independe da situação a nossa felicidade. O Senhor sabe, conhece a nossa dor, muitas vezes aquela dor que está no profundo do nosso coração, mas nós colocamos diante de Ti, e em nome de Jesus nós clamamos para que hoje, esta igreja que louva o Teu nome, todos que aqui entraram, quem está ali na live nos assistindo também, em nome de Jesus, possa se levantar das cinzas, ó Pai, sabendo que o nosso coração é Teu, o Senhor é nosso Pai a quem podemos confiar. Senhor, recebe a nossa adoração, que possamos louvar com todo o nosso ser, apesar de, mas que possamos louvar o Teu nome, porque o Senhor está conosco e nós cremos nisso. Louvado seja o Seu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar então? Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Com alegria, é uma música não nova exatamente, mas para a igreja talvez seja um pouquinho, mas nós vamos aprender, tá bom? Hoje nós estamos aqui com um grupo bem jovem, né? A Cleide, mas é um grupo novo, formando, um grupo jovem. Nós louvamos a vida por vocês também. Vamos louvar o Senhor? Eu louvo nos vales, louvo nos montes, louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cerrado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo e louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em Tuas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com o meu louvor muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor.
Glória a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Glorifico a Deus pelo que Ele tem sido na minha vida. Tenho certeza que cada um daqui hoje tem motivos para agradecer. Como eu disse, apesar da dor que não passa muitas vezes, mas o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que ressuscitou, que está entre nós, que acalma o mar, que nos faz andar sobre as águas. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Manaídes entrou nessa igreja hoje. Louvo a Deus pela sua vida, Fábio. Você está aqui. Pela Lourdes, depois nós vamos apresentar. Emanuele também. Louvamos a Deus, Reinaldo. Louvamos a Deus por todos vocês. E agora nós vamos cantar Tu és Deus, acreditando em quem de fato nós confiamos, que é nesse Deus vivo, porque Ele vive. Nós podemos crer no hoje e no amanhã. Amém? Ao que venceu a morte, ao Criador da vida.
comigo está, e nunca me abandonará. Toda glória, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Glória a Deus, Senhor. Senhor. Nós vamos cantar agora uma canção chamada Santo para sempre. O Senhor é santo. Ele é digno, só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, como nós acabamos de cantar aqui. Vamos louvar, vamos nesse momento derramar o nosso coração ao Senhor. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Só é o nome de Jesus, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos, os domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado? Todos aqui? Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos
toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Vocês podem se assentar um pouquinho. E com esse canto, nós acabamos de cantar o nome, não há outro nome maior do que o nome de Jesus, amém? A Ele nós podemos clamar. E que lindo esse nome é, maravilhoso, poderoso. E nós vamos continuar então com a nossa adoração. Quem trouxe suas ofertas ou mesmo quiser fazer no Pix, ou no envelope da igreja, tem o CNPJ. Você que é nosso visitante, sinta-se à vontade e não constrangido. E que o Senhor possa tocar no nosso coração, em ofertar, porque isso também é adoração ao Senhor. Amém? As mulheres vão começar. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, todos. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja para o Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por todos aqueles irmãos, Senhor, que puderam nessa noite ofertar a Ti, dizimar, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar o celeiro de cada um, ó Deus. Aqueles, Senhor, que não puderam ofertar, o Senhor conhece também, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando o celeiro dos Teus servos, ó Pai. Ó Pai de amor, nós temos visto o Teu cuidado, ó Pai. Ó Pai, que neste momento, aqueles que se encontram desempregados, ó Pai, o Senhor possa abrir uma porta de emprego, ó Pai. Ó Senhor Deus, abençoe cada um, Senhor, que aqui adentrou esta noite, ó Pai. Cada um que adentrou, Senhor, na live. Que o Senhor possa colocar as Tuas mãos santa e poderosa, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, meus amados irmãos. Nós estamos com alguns visitantes nesta noite, como a nossa irmã Luciane já falou aqui. Como é bom tê-los aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Alguns já são a segunda vez que vêm, como o Elias, o Reinaldo. Hoje ele trouxe a sua esposa, Emanuele, que está grávida de 5 meses. Que Deus abençoe sua vida, minha amada. Está também conosco a nossa irmã Maria de Lourdes, convidada da nossa irmã Cristina Aldi. Seja bem-vinda. E eu fico muito feliz de ver a nossa irmã Naís aqui esta noite, juntamente com o Fábio. Deus abençoe a vida de vocês. A Catiane, que já é uma visitante corriqueira da IBM, sempre está conosco quando está em São Paulo. Onde ela esteve aqui, no encontro da NCM, que foi uma bênção, o nosso encontro. Eu creio que Deus operou grandes maravilhas, falou bastante ao seu coração. E creia
que o milagre do Cauã vai chegar. Glória a Deus por isso. Olha que bênção. Vamos continuar orando pela vida do Cauã, né? Que tem sido uma luta constante, mas em nenhum momento o Senhor tem abandonado. Neste momento eu passo a palavra para o nosso pastor, que irá estar trazendo a palavra, um minuto de oração. E enquanto o pastor estará nesses minutinhos de oração, nós faremos um louvor. Que nós não podemos deixar de cantar os milagres que o Senhor tem operado em nossas vidas. Som. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Quem está aí na live também, sejam bem-vindos. Bom ter vocês aqui também conosco. Mas faça uma visita presencial, venha receber aqui um abraço da Igreja Batista Metropolitana. E hoje temos bastante visitantes, que bom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Os amados irmãos, membros da igreja também estão aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. E sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer um período de oração, aquele período gostoso, antes da palavra, para prepararmos para ouvir Deus falar. Mas antes nós vamos falar com Deus. Então 2 minutinhos aí os irmãos poderão estar orando silenciosamente. E depois eu farei uma última oração. Porque a oração é importantíssima na vida do cristão. Leitura da palavra e oração é o nosso arroz com feijão. É o nosso alimento sólido que nos sustenta em meio a turbulências, em meio às tempestades. Então nós vamos estar orando nesse momento. Você ore, principalmente por aquilo que está te causando alguma inquietação. O que é? Ore, coloque diante de Deus o que você está passando, o que você gostaria de pedir para Deus. E coloque aí nesse momento, você tem 2 minutos aí, faça uma oração silenciosa nesse sentido. Oremos. Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tantas maravilhas que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Queremos colocar diante do Senhor todos os pedidos que mentalmente agora foram colocados diante do Senhor. O Senhor que lê os nossos sentimentos, que lê os nossos pensamentos, que vê as nossas atitudes. Nós queremos, ó Deus, glorificar o teu nome e já te agradecer por tudo que foi pedido, porque nós cremos que no tempo certo, estando na tua vontade, há de se cumprir. Obrigado, Senhor, porque aquilo que parecia impossível, o Senhor tornou possível. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Queremos que o Senhor faça milagres, faça o impossível na vida das nossas famílias, Senhor. Na vida do filho da Catiane, Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo com aquele jovem. O Senhor tem acompanhado. Mas mais uma vez nós queremos colocar diante do Senhor que o Senhor restabeleça a saúde daquele jovem por completo, Senhor, para dar tranquilidade, felicidade para a sua mãe, para o seu pai. Ó Deus, nós te pedimos até por aquilo que para nós parece impossível, mas o Senhor pode mudar a nossa sorte, como tem feito no caso da Aline, no caso da Jane Maciel, da Zene, da Luciane, Senhor. O Senhor fez milagres na vida de tantos,
E nós te pedimos por esta vida. Te pedimos também pela Natalie, Senhor, a prima do irmão Jonathan. O Senhor sabe, a medicina pode até prever algo, mas dentro daquilo que ela sabe. Mas ela não sabe que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mesmo desenganado, os médicos, da medicina, ainda assim, nós cremos que a Tua palavra é a última nas nossas vidas. Também na tia do Eiji, Senhor. O Senhor sabe que está internada e está precisando de uma intervenção do Senhor. Ó Deus, aquilo que parecia impossível, o Senhor pode mudar a sorte. O Senhor pode mudar destinos. E nisso nós confiamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Cuida de nós, Senhor. Queremos estar no centro da Tua vontade, fazer o Teu querer. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, mas a nossa intenção, do fundo do coração, é estar no centro da Tua vontade, Senhor. Não queremos desagradar o Senhor, porque o Senhor fez tanto por nós. O Senhor nos deu Jesus, que é esse nome maravilhoso, e que para sempre o Senhor sempre está conosco, em todos os momentos, nos momentos de terra firme e nos momentos de tempestade. O Senhor sempre esteve, e cremos que o Senhor sempre estará ao nosso lado, consolando, confortando os nossos corações. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, que foi esse presente maravilhoso vindo dos céus para toda a humanidade, mas somente para aqueles que creem no Teu nome, no sacrifício do Teu amado Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Desde já e antecipadamente a gente agradece, porque sabemos que o Senhor ainda vai de fazer milagres, maravilhas nas nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida para glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui nos visitando pela primeira vez ou visitas recorrentes, meu Pai. Continue abençoando esta igreja para que ela possa crescer em número, mas principalmente em espiritualidade e graça diante do Senhor, meu Pai. Abençoe aqueles que estão assistindo pela live, não somente assistindo, mas participando de um culto que nós somos devedores ao Senhor, porque o Senhor fez tanto por nós e ficou tão pouco para nós fazermos pelo Senhor, e às vezes até fracassamos, mas queremos, ó Deus, que o Senhor erga o nosso olhar para o alto, para os montes, de onde virá o nosso socorro, Pai. Cremos no Senhor, na pessoa do Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador, meu Pai. Toma esta igreja nas Tuas mãos, Senhor, porque ela é Tua, não é de ninguém, é Tua, Senhor. O Senhor comprou com precioso sangue lá naquela cruz.
E queremos, ó Deus, te pedir agora que o Senhor complete a nossa oração. Como humanos nós falhamos, esquecemos muitas coisas, mas queremos que o Senhor complete a nossa oração, Deus. Continue trabalhando na vida do irmão Marcos, Senhor, recuperando a cirurgia do irmão Tonhão, Senhor, e de todos aqueles que estão aqui e fizeram aquela oração inicial, meu Pai, para que chegue até o teu trono de graça. E pedimos também que o Senhor fale conosco agora através da tua palavra, Pai, palavra viva, eficaz, penetrante, mais penetrante que espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Assim como nós estamos falando com o Senhor, queremos que o Senhor fale conosco nesta noite, meu Pai, através da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar as crianças aqui à frente. Temos poucas hoje, mas não podemos deixar de orar por elas. Elas irão subir para o culto, onde vão aprender da palavra do Senhor na linguagem deles. Ela vem animada, Luísa. Vamos estender nossas mãos, vamos abençoar nossas crianças. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença, Senhor. Agora para pedir, Senhor, pelos Teus pequeninos, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada um deles, Senhor, que aqui estão. A mais novinha, Senhor, que é a Luísa, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, da vidinha dela, Pai. Ó Pai de amor, que o Senhor possa abrir as mentes, o coração de cada uma delas nesta noite, ó Pai, para que elas possam, Senhor, ouvir da Tua palavra e guardar, Senhor, na tábua de coraçãozinho delas, ó Deus. Ó Pai, cuide delas, Senhor, na escola, guarde, Senhor, essas crianças que têm sido alvo, Senhor, do inimigo, ó Pai, que querem fazer de tudo, Senhor, para destruir os nossos pequenos. Mas nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor os guarda e cubra, Senhor, com as Tuas mãos potentes, ó Deus. Abençoe, Senhor, a professora que vai subir com elas. Que o Senhor venha a cada dia capacitá-la, Senhor, a cada um que sobe, Senhor, para falar do Teu amor para os Teus pequenos, Pai. Essa, Senhor, é a minha oração, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Gostaria de convidar a todos os presentes a se colocarem em pé e abrir as suas Bíblias na Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, de 22 a 33. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, de 22 a 34. Que nós já lemos várias vezes, conhecemos, mas sempre Deus fala conosco, através da sua palavra. E o texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles,
andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se tu és, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. Obrigado. Amados irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Você sabe quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Eu sei pela palavra de Deus que Ele tem pensamentos de bem e não de mal para conosco. Mas especificamente, cada um de vocês sabe o propósito, o objetivo de Deus para a sua vida. Nesse pequeno trecho, Deus mostra os propósitos deles para a nossa vida. Propósito dele. Esses propósitos que furaram a blindagem do tempo e do espaço. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas ele furou essa blindagem e traz para nós hoje o propósito de Deus renovado. E os propósitos para nós, irmãos, os propósitos de Deus para nós são maravilhosos, porque Deus é bom, a essência de Deus, Ele é bom, é boa. Mas é preciso estarmos atentos. Os discípulos nesse episódio aqui ficaram tanto que displicentes com relação ao propósito de Deus na vida deles. Talvez entenderam depois. Mas tudo o que aconteceu ali, tudo tem um propósito. Teve um propósito. O fato de Jesus chegar para eles e falar, depois de um dia inteiro trabalhando, ensinando a multidão, estava ali ao entardecer os discípulos e uma multidão. E aí, despedido da multidão, ele pega e fala para os discípulos: peguem o barco e vão para o mar. São detalhes, mas é importante a gente ter as nuances dos detalhes, a importância dos detalhes. E Jesus, despedido da multidão, sabe para onde ele foi? Foi para o mar, junto com os discípulos? Não, vai vocês. Ele foi orar. Irmãos, por isso que é importante a nossa oração. Vocês perceberam que no texto diz que isso aconteceu ao entardecer, ao cair da noite, à tardezinha. E quando que ele foi encontrar com os discípulos no mar? Na quarta vigília. Na quarta vigília. Entre 3 e 6 da manhã. Pastor, mas Jesus gostava de orar. Gostava de orar. Você gosta de orar?
Deveria. Porque Jesus deu o maior exemplo para nós, de orar. Eu gostaria de dar, nas quartas-feiras, que é a quarta de oração, ter mais pessoas aqui, com mais pedidos, com mais agradecimentos. Porque Jesus deu o exemplo para nós, tendo uma vida de oração. Mas lá foram os discípulos obedientes e enfrentaram pela frente o quê? Uma tempestade no mar. Vocês acham que Jesus sabia que essa tempestade ia acontecer? Claro que sabia. Eu tenho para mim que isso foi proposital. Ele mandou os discípulos para o mar. Eu quero ficar sozinho. Tinha épocas na vida de Jesus que ele queria ficar sozinho para orar. Irmãos, nós precisamos, nesse corre-corre do dia, reservar um tempo, ainda que seja pequeno, para a oração. Ficar sozinho com Deus, desligar o celular, desligar a TV, se desligar do mundo, mas se ligar com Deus e buscar, ter um período de oração. Oração, irmãos, é intimidade com Deus, é relacionamento com Deus. E como a gente precisa desse tempo a sós com Deus? E aí os discípulos obedeceram, foram para o mar. Entre 3 e 6 da manhã, vai lá Jesus andando sobre o mar, e chegou lá perto dos discípulos, e os discípulos ficaram o quê? Eles não ficaram somente com medo, a palavra diz aterrados, e não ficaram apavorados. Será que você ficaria? Você está num barco, está naquele mar tranquilo, e de repente o mar começa a agitar, e pior, começa a vir uma pessoa com uma roupa que devia ser branca, que eles viram de longe, se aproximando. O que eles falaram? É um fantasma. Eles pensaram em tudo, irmãos, mesmo menos em Jesus. Eles pensaram em tudo. Será que não passaram pela cabeça deles que poderia ser Jesus? Aquele que fez tantos milagres, que já demonstrou quem era ele, quem era Jesus. Será que eles não passaram pela cabeça dele? Será que não é Jesus? Não, sabe por quê? O pensamento deles não estava em Jesus. Por isso que nós precisamos estar sempre com o nosso pensamento em Jesus. Principalmente no meio de uma tempestade. Principalmente. Por que Jesus mandou eles irem sem Ele? Irmãos, existem tempestades que são para disciplina, e existem tempestades que é para crescimento, amadurecimento. A tempestade do profeta Jonas foi uma tempestade de disciplina, porque ele estava em desobediência. E os apóstolos, eles estavam em desobediência? Não, eles obedeceram o que Jesus falou. Então, a tempestade deles foi para crescimento, para amadurecimento. Deus queria mostrar que mesmo na tempestade, estando com Deus, presta atenção, estando numa tempestade, mas estando dentro da vontade de Deus, você está mais seguro do que estando em terra firme e fora da vontade de Deus. É mais seguro passar por tempestade, mas dentro da vontade de Deus, do que estar em terra firme e fora dela. É pior. Foi isso que Deus quis mostrar para os discípulos e para nós. Estarmos sempre em obediência.
dentro da vontade de Deus. E um propósito que Deus começou na vida dos discípulos ali, sabe o que foi, irmãos? Transformar meninos em homens. Hoje Deus, o propósito de Deus é transformar meninos e meninas em homens e mulheres de Deus, através das tempestades de aperfeiçoamento, de amadurecimento, de crescimento. Ele começou esse processo. Por que ele mandou sozinho? Porque Jesus não estaria com eles para sempre. E eles já precisavam se acostumar com as tempestades da vida que iam aparecer. Eu pergunto para você agora, não precisa responder para mim, responda para Deus. A tempestade que você está passando hoje é para disciplina, para correção, ou é para aperfeiçoamento? Quando você estiver numa tempestade, você tem que pensar isso. Senhor, isso é para correção, ou isso é para aperfeiçoamento? Nós mesmos já sabemos se é para um ou para outro. Dependendo do que nós estamos vivendo, do que estamos passando, pode ser para aperfeiçoamento e pode ser para correção, para disciplina. Mas vocês perceberam que mesmo tendo uma vida de obediência, você não está livre das turbulências? Não está livre das tempestades? Mesmo estando em obediência, mas eu te sirvo, Senhor, por que o Senhor está permitindo que isso esteja acontecendo comigo? Eu estou sempre na tua casa de oração, eu sempre falo do teu evangelho, eu procuro viver uma vida santa, reta e pura, e mesmo assim o Senhor me manda essa tempestade. Mesmo sendo obedientes, Deus manda a tempestade. Mas tenha certeza de uma coisa, irmãos: se Deus te trouxe até aqui, Ele vai cuidar de você. Se Ele permitiu que você entrasse numa tempestade, Ele vai estar junto. Vocês viram que depois Jesus foi ao encontro deles, não deixou eles sozinhos, mas depois foi ao encontro deles. Jesus estava mostrando o seguinte: todas as vezes que vocês passarem por uma tempestade, eu estarei com vocês. A minha presença te basta. Deus quer o nosso amadurecimento, o nosso aperfeiçoamento. Então sempre vai ter tempestade, irmãos. Saiu de uma, prepara que vem outra. Mas isso vai transformar você de menino em homem de Deus, de menina em mulher de Deus. Isso é bom. Tem um lado bom, tem um lado ruim, mas tem um lado bom, muito bom. Esqueci até de passar o slide aqui. O primeiro propósito que eu falei com os irmãos agora é que Deus nos coloca onde realmente deveríamos estar. Você não está no lugar errado. Quando você passar por dificuldades, por turbulências, por tempestades, não é que você está no lugar que realmente deveria estar, porque Deus te levou para lá. Deus te colocou ali com um propósito. Não é para ver você sofrer, que Deus não gosta de ver ninguém sofrer, mas é para o seu aperfeiçoamento. E os momentos que mais nós nos aproximamos de Deus é quando nós estamos passando por turbulências. Os discípulos hoje representam a igreja. Jesus está no céu, a igreja aqui na terra, Jesus no céu. Pastor, não tem algo errado? Não. Por que ele está lá? Ele intercede pela sua igreja. Ele está à destra, à direita de Deus Pai, e intercede por nós. Jesus visita a sua igreja, Jesus intercede pela sua igreja,
Mas principalmente, Jesus mora na sua igreja. Mora dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. E Jesus não está, assim como não esteve com os discípulos, Ele não está displicente com tudo que você passa, com as suas lutas, com as cargas, os fardos, tudo o que está acontecendo com você. Mesmo que você se sinta, não sei se você se sentiu algum dia assim, achando que Deus esqueceu de você. Deus não esquece de nós. Deus não esquece. Pode uma mãe, segundo Isaías, pode uma mãe que amamenta esquecer de amamentar o seu filho, que é quase impossível isso. Mas ainda que uma mãe se esqueça, Deus jamais esquecerá de nós. Jamais. Você é muito precioso para Deus. Você é muito preciosa para Deus. E Jesus foi ao encontro dos discípulos. O processo de amadurecimento que você está passando faz parte da vontade de Deus, está dentro do centro da vontade de Deus. Você aceitando ou não, querendo ou não, mas faz parte. Talvez não agora, você não entenda bem o que está acontecendo, mas mais para frente você vai entender o alinhavar de Deus na sua vida. E se nós entendermos que Jesus estará sempre conosco, enfrentaremos as tempestades não com medo, mas com coragem. Então não sejamos mais meninos ou meninas, mas homens e mulheres de Deus. E lá, onde nós vamos cantar daqui a pouco essa música, lá no horizonte, onde nós estivermos, Jesus estará onde estivermos. Sempre, sempre, do nosso lado, nos apoiando. Pessoas podem te enganar, pessoas podem mentir para você, pessoas podem te decepcionar, mas Jesus não. Ele sempre estará conosco, sempre. Por isso a nossa comunhão com Jesus deve ser a mais apertada possível, a mais próxima possível. Para que quando a gente passar pela turbulência, a gente nem sentir direito. Porque Jesus, para onde ele foi depois? Ele foi para o barco. Ele entrou no barco. E ele entrou no barco porque ele sempre vem ao nosso encontro, meus irmãos. No momento certo, ele vai. Por que ele deixou para ir na terceira vigília? Ele queria que os discípulos tivessem essa experiência. Uma experiência de tempestade para depois experimentar a bonança. Se a gente vivesse uma vida inteiramente de bonança, nós nunca iríamos valorizar como deveria. Você só valoriza bem o seu prato de comida quando você já passou dificuldades. Você valoriza a roupa que tem quando você passou dificuldades e tinha uma roupa só para vestir. A gente só valoriza quando perde. Precisava acontecer, precisava perder para valorizar. Mas felizmente aí a gente aprende a valorizar. Depois da tempestade vem a bonança, e veio mesmo na vida deles. Aí passando pela tempestade, depois vendo o vento se acalmar, o mar se acalmar, aí e Jesus dentro do barco. Aliás, e a turbulência só parou porque Jesus entrou no barco. Então, se você quer que a turbulência pare na sua vida, convide Jesus para entrar nele. Convide Jesus. Precisamos ser cristocêntricos. Ter Cristo no centro da nossa vida. E não egocêntricos. Deixar o nosso ego, o nosso ser. É a minha vontade, é o que eu quero.
Não é o que você quer, é o que Deus quer. Convide Jesus para entrar no barco da sua vida, que Ele vai transformar a tempestade em bonança. Jesus domina aquilo que mais nos assusta. O que é? A tempestade. Jesus dominou o que mais atormentava os discípulos ali. O que era? A tempestade. Então, aquilo que mais te amedronta, aquilo que mais te assusta, Jesus domina. Ele é o Senhor do impossível. Como pode alguém andar sobre o mar? Ele quebrou a lei da física. Como que pode ele flutuar assim, andando? Impossível. Mas Ele é o Senhor do impossível. E eu entendi também, meus irmãos, que o mar, mesmo revolto, é o caminho para Jesus chegar até nós. Então é no meio da tempestade que Ele vai te encontrar. É o caminho, Ele está indo de encontro a você. É lá. Talvez na bonança você não dê nem valor muito para Jesus, nem pensa muito em Jesus, mas na tormenta pensa. Qual que é a primeira palavra que você fala quando acontece alguma coisa? Bateu o carro. Ai meu Deus, você chama por Deus. Ai meu Jesus, você chama por Jesus. E as experiências que nós mais tememos são aquelas que mais nos aproximam de Jesus. Aquela que nós mais tememos, que nós não queremos passar, mas é essa justamente que nos faz nos aproximar de Jesus. Você deve estar passando ou passou por alguma turbulência, ou deve estar passando. Você tem procurado por Jesus, você tem clamado por Jesus, você tem falado com Jesus? Essa é a pergunta que você deve responder para você mesmo e para Deus. Porque a gente procura em tantos lugares e esquece do Senhor Todo-Poderoso. Sabemos que Deus é a última palavra. Jesus tem a última palavra. Não é medicina, não é o advogado, não é o juiz, não é o psicólogo. Quem tem a última palavra é Deus. Eu só aceito quando Ele falar, é o fim. Quando Ele falar, acabou. O último recurso, a última instância é Deus. Enquanto a medicina tiver, talvez isso, talvez aquilo, talvez tenha tanto tempo de vida, eu só creio quando Deus fala. E Deus fala. Pela experiência que nós temos, que vocês, servos de Deus, têm, nós sabemos que Deus move céus e terra para te alcançar e te ajudar, para te abençoar. Ele move céus e terra. Jesus, o que Ele fez? Ele venceu o mar ali e foi até os seus discípulos. A fé, meus irmãos, nos faz andar sobre as águas. Vocês perceberam que quando Pedro questionou Jesus, ele falou assim, mas se é o Senhor mesmo, então permita que eu vá até o Senhor. E não era o Tomé, esse aí era Pedro. Pedro também era pé atirado, né? E aí Jesus falou, vem. E ele teve fé para andar sobre as águas, porque o texto diz que ele chegou a andar pelas águas.
Momentaneamente, mas andou. Só que ele começou a afundar em determinado momento. Que momento foi esse? Vocês perceberam? Qual foi o momento exato em que ele começou a afundar? Quando ele tirou o olhar de Jesus. Quando ele começou a olhar para as circunstâncias. Quando ele começou a olhar para as ondas que estavam batendo ali no barco. Quando ele começou a olhar para o vento, que até então não tinha acalmado o mar. Então ele começou a olhar para o lado e aí a sua fé se desvaneceu. Daí a bronca de Jesus. Homem de pequena fé. Tomou uma bronca de Jesus, mas se ele mantivesse a sua fé firme e o seu olhar direto para Jesus, ele não teria afundado. A fé nos faz andar sobre águas. É preciso ter fé. Como eu disse que a última palavra é da medicina, mas eu creio que a última palavra é de Deus. O que vai me fazer andar pelas águas, esperar em Deus, é a fé. Fé é a certeza. Certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Mas você crê. E aí o Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o outro lado, talvez pensando que a tempestade fosse maior do que Jesus, e engoliria todos. Engoliu só ele, porque naquele momento ele fraquejou na fé. O medo, ele teve medo. Olha, ao lado de Jesus e com medo. O medo e a fé não podem coexistir. O medo e a fé não podem coexistir porque são antagônicos. O que fez o Pedro andar pelas águas foi a fé, e o que fez ele afundar nas águas foi o medo. Então, os dois não andam juntos. Como é que está a sua fé? Você tem andado sobre águas? Não é para você ir lá na piscina da sua casa, lá onde você mora. Mas sabe o que é? É deixar as circunstâncias abaixo dos seus pés. É deixar que a tempestade fique lá, abaixo, não deixe subir as águas. Você andando sobre as águas que você está sobre toda luta, toda dificuldade. Senhor, manda mais, Senhor, eu estou na fé. E Deus prova a nossa fé. Prova a nossa fé. Pedro foi provado ali. Jesus provou a fé de Pedro. Eles eram meninos ainda, mas estavam num processo, e Jesus queria ensiná-los a serem homens. E a tempestade tinha um propósito: ajudar os discípulos a crescer nessa fé. Tanto é que cresceram. Quando você vê o Pedro, esse mesmo Pedro que fraquejou na fé e quase afundou, e quase afogou, você vê depois ele passando, lá em Atos dos Apóstolos, você vê a sombra dele passando sobre enfermos e curando enfermos. Olha que diferença, olha a transformação, do menino com medo, de um homem de Deus, destemido, corajoso, a ponto de chegar, quando foi condenado a ser crucificado, ele falou: não quero ser crucificado igual ao meu mestre, eu quero ser de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como ele foi. Um homem na fé, um homem de fé, homem com fé. Então as tempestades têm esse propósito, meus irmãos, de fazer um aperfeiçoamento na nossa vida, de fazermos crescer. Não murmure, não reclame de Deus quando chegar as tempestades. Não pergunte: por quê? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte o quê? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer em me transformar?
O Senhor quer me fazer crescer. É isso que a gente tem que fazer. Não é o porquê, não é pôr Deus na parede, mas o quê? O que, Senhor, o Senhor está tentando me ensinar? Essa é a pergunta certa. E em última instância, as tempestades, elas servem para nos aproximar mais de Deus. Com certeza, com certeza. Às vezes nós estamos absortos aí em bens materiais, em prosperidade, e tá, mas de repente, bum, tempestade. Deus quer que você tire o olhar dessas coisas e volte a olhar para Ele. Então, se está acontecendo, é porque talvez você precise olhar com mais atenção para Jesus. Olhar com mais atenção, com mais cuidado para Jesus. Eu sei que não é bom, só repetindo, eu sei que não é bom, irmãos. Disciplina não é boa. Tempestade não é boa. Humanamente falando, não é boa. Mas tem um propósito. E o tema da mensagem de hoje é os propósitos que Deus tem para a nossa vida. O propósito de Deus é que a nossa fé seja tal que possamos andar sobre as águas. E por último, e não menos importante, irmãos, Jesus sempre nos estenderá a mão. Quando Pedro estava afundando na sua fé, nas suas falhas, nos seus pecados, no seu medo, na sua insegurança, na sua mediocridade, ele começa a afundar e pede ajuda. Jesus vira as costas. Não. Quando Pedro, ajuda-me, Senhor, o que ele faz? Ele vai lá e estende a mão para o Pedro. Oxalá que nós possamos também receber essa bronca de Jesus. Homens e mulheres de pouca fé, por que duvidaste? Jesus sempre estenderá a mão para nós, mesmo nas nossas fraquezas. Nós somos falhos, somos pecadores, mesmo ainda assim, a mão dele estará sempre estendida para nós. Eu sei que você é fraco, eu sei que você é pecador, nós somos pecadores, nós somos fracos, mas nós precisamos a cada dia aumentar a nossa fé. A bronca de Jesus para o Pedro não foi em vão, ela é para nós hoje também. Aumente a sua fé, a fé dá para dosar. Não importa como e onde estejamos, Jesus estará sempre disposto a te estender a mão. Mesmo que pessoas não estendam a mão, às vezes tem pessoas que na hora que você mais precisa, teria que estender a mão, vira as costas. Às vezes você ajudou alguém a vida inteira, e aí quando você mais precisa, ele vira as costas. Em vez de estender a mão, e pode estender a mão, vira as costas. Jesus, todas as vezes que você pedir, Ele vai estender a mão. Porque nós conhecemos o caráter de Jesus. E Ele não deixa. Ele deixa os seus filhos passar por tempestade, mas não deixa afogar. Ele deixa a gente passar por tempestade, por um propósito, mas não nos deixa afogar, não nos vai deixar morrer. Porque nós precisamos aprender esse propósito, entender, compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. A adoração verdadeira e sincera, ela nasce de uma experiência marcante com Jesus.
o nosso Salvador, meus irmãos. Adoração não é só cantar. Adorar é muito mais que isso. Adorar é ter experiências com Deus. Você não precisa estar aqui louvando a Deus para você estar adorando a Deus. Você pode estar na sua casa, você pode estar no seu banheiro, você pode estar no trânsito, você pode estar no seu trabalho, você está no seu deslocamento, você pode estar numa reunião e você pode estar adorando a Deus com as suas palavras, com os seus pensamentos, com as suas atitudes. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é ter experiências com Ele. Que experiência maravilhosa que esses discípulos tiveram. Que experiências que vocês devem ter passado e estão passando. Não quero entristecer nem desanimar vocês, mas vamos passar por tempestades ainda. Mas em todas elas, Jesus vai nos estender a mão. Creia nisso, entenda isso, aceite isso, porque Ele é fiel. Deus é fiel. E se alguém ainda não teve essa experiência marcante com Jesus, eu desejo que tenham, porque é maravilhosa. Vai falar, conversa com Paulo, vai lá. Quando você chegar lá na eternidade, fala: Paulo, como é que foi aquela experiência lá da conversão? Foi difícil? Foi. Fiquei cego até, inclusive. Mas foi um propósito de Deus na vida daquele homem, para passar de perseguidor para perseguido. E mesmo a fé fraquejando, meus irmãos, mesmo a fé fraquejando, porque foi o que aconteceu com Pedro, ainda assim, Jesus nos estende a mão do quê? A mão de graça e misericórdia. Deus sempre tem esse olhar para nós de graça e de misericórdia. Ai de nós se não fosse esse olhar gracioso e misericordioso de Jesus para conosco. Ai de nós. Por isso precisamos confiar mais na providência de Deus, na provisão de Deus. Creia que se Ele te levar para uma tempestade, vai te acompanhar e tirar de lá. Mas pela experiência você vai voltar outra pessoa. Nunca mais será a mesma. E o objetivo de Deus é cumprir todos os seus propósitos na nossa vida. Mesmo lá, na linha do horizonte, na tempestade, na turbulência, mesmo lá, Ele estará conosco. E Ele completará a obra que iniciou em nós. Para que você tenha essa experiência marcante com Ele. Que vai ficar para o resto da vida. Eu creio que todos aqui, se fosse contar um testemunho, todos devem ter um testemunho para contar do que Deus fez, ou do dia da conversão. Do dia da conversão, eu sei que você tem coisas para contar. E também das experiências depois daquele dia. Eu sei que você tem muita experiência. Foram experiências marcantes, mas foram experiências que trouxeram você para o centro da vontade de Deus, para os propósitos de Deus. Então não reclame com Deus, pelo contrário, até agradeça. Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, mas que o Senhor não me deixou aqui. O Senhor me tirou dessa tempestade, me tirou de um afogamento que era certo, poderia me afogar, mas Ele estendeu a mão. E é isso que, quando você estiver na turbulência, lembra dessa foto, essa foto aqui, da mão de Jesus, estendendo ao seu favor, na sua direção. Você vai se sentir mais forte, você vai se sentir mais confortável e confortado
ao sentir, ao perceber que você não está sozinho. Ainda que se sinta sozinho, você não estará sozinho. A mão de Jesus estará lá, estendida para você. Qualquer lugar que você for, em qualquer circunstância que passar, Ele jamais encolherá a sua mão. Estará sempre com essa mão estendida para nos ajudar, para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar, para nos transformar de meninos em homens, de meninas em mulheres de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que tenha muitas experiências com o Salvador, experiências marcantes, que vai te fazer crescer. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração, encerrando o culto desta noite. Meus irmãos, teremos ainda mais um louvor, mas vamos orar, para que Deus possa sempre, quando levar, e espero que Ele que leve você para as tempestades, e traga de volta uma nova pessoa, um novo ser. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que falou profundamente conosco, Senhor, ao saber que o Senhor permite tempestade nas nossas vidas, mas o Senhor a acalma, o Senhor nos estende a mão, o Senhor nos leva para dentro do barco novamente, o Senhor acalma as tempestades no momento certo, o Senhor nos ensina, algumas vezes nos repreende, mas nos fortalece e nos capacita para mais tempestades. Obrigado por ser um Deus zeloso, cuidadoso, gracioso, bondoso, misericordioso. Muitíssimo obrigado, Pai. E continue sempre falando conosco através da tua palavra, para que possamos estar sempre dentro dos propósitos do Senhor, dentro da tua vontade, meu Pai. Continue com esta igreja, fazendo a tua vontade, Senhor. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo, permaneça com esta igreja, e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre, amém, amém. Permaneça em pé, vamos ter mais um louvor. Como foi bom ter você conosco nesta noite, e como é maravilhoso saber que o Senhor está conosco, sempre. Como o pastor disse, amanhã é segunda-feira, hoje começa uma nova semana, mas amanhã é um novo dia também. Vou dizer para você e garantir para você que o Senhor já está lá, o que você for fazer. Que o Senhor abençoe a sua vida, amém? No fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está, lá acima do universo, das linhas de um verso. Sempre eu posso ver, mas além do meu olhar,
lá, em pensamento, em todos os momentos lá, a tua mão está lá, no coração que chora, no abraço que consola. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão
tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Amém. Boa semana para todos os irmãos.